Olá, damos início ao conteúdo teórico na disciplina de Anatomia Dentária e Escultura do Departamento de Odontotécnica, MOT, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós iremos falar sobre o canino superior, as características morfológicas desse elemento dentário. Nessas imagens, nós temos a figura de um incisivo central superior e um incisivo lateral superior. Por serem dentes anteriores, eles apresentam características em comum, como, por exemplo, que nós estamos vendo em azul, é a borda cervical, que é côncava em relação à borda incisal. Em amarelo, nós temos a convergência das bordas proximais para o colo, e a borda distal normalmente é mais convexa que a borda mesial. Além disso, temos a convexidade no sentido mesiodistal na face, bem como uma convexidade discervical para incisal. No caso do canino, o canino também é um dente anterior que apresenta características muito próximas dos incisivos, como, por exemplo, a concavidade da borda cervical em relação à superfície oclusal. Temos a convergência das bordas proximais para a região cervical, sendo que a borda de maior convergência é a borda distal. Bom, o canino ele tem o início de sua formação no primeiro ano de vida da criança, onde nós vamos ter a erupção dos primeiros molares temporários, a ausência de caninos e segundos molares descidos. A erupção ocorre no 11º ano de vida, onde nós temos a queda de todos os dentes temporários e a presença de incisivos pré-molares e primeiros molares permanentes. A função do canino é dilacerar, perfurar os alimentos. Essa função ocorre pelo formato geométrico da sua coroa, que tem o formato de uma lança, que confere ao elemento dentário força e robustez. Ele é o dente de maior comprimento entre os dentes permanentes. Por exemplo, o canino superior pode chegar a 25,8 mm e o canino inferior 25,2 mm. É uma raiz bem mais longa que os incisivos centrais e tem uma boa implantação óssea. No centro da face vestibular dos caninos, nós vamos ter uma elevação longitudinal em forma de uma crista, que vai da bossa, que está na região cervical da face, até a ponta da cúspide, que é a cúspide cérvico-oclusal. Em cada lado da crista, nós vamos ter dois sulcos resultantes da fusão dos lóbulos de desenvolvimento, dando um aspecto trilobado à face vestibular, sendo o lóbulo central mais proeminente. Face vestibular. Normalmente associamos o formato da coroa do dente a uma figura geométrica. Então, com relação ao canino, nós vamos associá-lo a um pentágono regular. Nós vamos agora ter uma diferença em relação aos incisivos. Os incisivos, a figura geométrica era próxima de um trapézio, porque os incisivos apresentavam uma borda incisal. Já o canino, ele não tem mais a borda incisal. Ele, na verdade, tem uma projeção de esmalte, dando a configuração de uma cúspide, com duas arestas longitudinais. Daí o formato pentagonal da face vestibular.
Além disso, a face vestibular ela é convexa mesodistalmente e de cervical para oclusal, da mesma forma que os incisivos anteriores. Por isso que o canino ele é considerado um dente anterior. Mas existem algumas diferenças. Por exemplo, nós vamos observar maior convergência das suas faces, a distal extremamente convergente, e aí vai dar uma angulação diferente entre essa aresta e a raiz do canino. Vamos observar também na coroa, no diâmetro mesiodistal, uma diferença na região de terço oclusal, terço médio e terço cervical, que vai ser bem menor. E nós temos também o comprimento da crista cérvico-oclusal. Ainda na face vestibular, nós vamos observar que nós temos uma diferenciação entre os ângulos mesio-oclusal e disto-oclusal. Eles estão em alturas diferentes. Vamos observar a concavidade cervical voltada para a oclusal. Vamos ter a presença dos dois sulcos, em função da junção dos lóbulos de desenvolvimento, e nessa região central nós vamos ter a crista cérvico-oclusal, que é ligeiramente desviada para mesial. E ainda nós vamos ter na face vestibular, bem na região cervical, uma bossa, uma maior projeção de esmalte, maior volume, dando maior convexidade a esta face. Se nós passássemos uma linha horizontal sobre a ponta de cúspides, nós veríamos as angulagens diferentes das arestas longitudinais da cúspide de canino. Nós vamos ver que a aresta longitudinal distal ela tem uma angulagem maior que a mesial e ela é mais extensa. A mesial é mais curta, justamente em função do desvio da sua ponta de cúspide. Face palatina. A face palatina ela segue as mesmas características quanto à forma da face vestibular, só que ela tem uma menor diâmetro. Na face palatina, nós vamos ter projeção de cristas marginais e a região de cíngulo, que vai dar uma característica de convexidade ao terço cervical. Na região central dessa face, nós vamos ter uma crista de sentido cérvico-oclusal que corre em paralelo à mesma crista que está localizada na face vestibular. Entre a crista marginal e essa crista cérvico-oclusal, teremos duas fosses. Então, aqui, vamos observar na face palatina o formato pentagonal, só que ela é menor do que a face vestibular. Vamos ter convergência das bordas para o colo. E aí nós vamos ter ainda a crista cérvico-oclusal. Então, entre a crista cérvico-oclusal e a crista marginal, vamos ter duas fossas, uma mesial e uma distal. A mesial é mais rasa e menor em largura que a distal. Aqui nós vamos mostrar uma comparação entre a face vestibular e a face lingual, para que vocês possam observar características semelhantes. Na face vestibular, eu tenho os dois sulcos resultantes dos lóbulos de desenvolvimento e no terço mediano eu tenho a crista cérvico-oclusal. Na face palatina, olha só, eu tenho uma crista cérvico-oclusal que segue o mesmo direcionamento da vestibular. Temos a projeção das cristas marginais, mesial e distal,
e temos então a formação das fossas. Faces proximais. As faces proximais do canino superior já têm um formato triangular. Elas apresentam também uma convexidade em sentido vestíbulo-palatino, como também no sentido cérvico-oclusal. Nós vamos observar na face proximal uma alteração, uma diferenciação, melhor dizendo, da borda cervical. Elas vão ser convexas em relação à superfície oclusal, diferentemente da face vestibular e palatina, que eram côncavas. Mas entre as duas faces proximais, nós vamos ter uma diferenciação. Na face mesial, a curvatura cervical é mais tênue do que na curvatura distal, que é mais acentuada. Além disso, vocês vão notar pela face vestibular, na região do terço cervical, uma maior convexidade da face. No terço médio e no terço oclusal, eu tenho uma acentuada inclinação em direção à face palatina. Na face palatina, em função da projeção proeminência do símbolo, nós vamos ter o terço cervical mais convexo, e os dois terços restantes, terço médio e o terço oclusal, ligeiramente mais côncavos em relação ao terço cervical. Nessa imagem, nós temos uma visão por oclusal do canino, mas eu quero destacar justamente a largura da face palatina. Observa como ela é mais estreita que a face vestibular. Isso significa que, ao observar a face vestibular, não veremos nenhuma extensão palatina do elemento dentário. Isso é extremamente importante na hora que for fazer a anatomia de uma peça protética, de uma coroa provisória, observar essa característica. Na face incisal ou oclusal, mais conhecida como oclusal, nós temos a ponta de cúspides, duas arestas longitudinais que correm lateralmente, mesodistal, e duas arestas transversais presentes na face vestibular e na face palatina, que geralmente elas correm paralelo às cristas cérvicos oclusais. Raiz de canino. Como nós já vimos anteriormente, o canino é o maior dente em comprimento que nós temos no arco dentário. Então ele tem uma raiz cônica, volumosa e longa, o que dá a esse dente uma boa implantação. Pode chegar o comprimento da raiz ao dobro do comprimento da coroa. Ele é maior no sentido vestíbulo-palatino, dá um aspecto mais achatado mesodistalmente. E nas faces proximais, nessa raiz possui sulco longitudinal, sendo que há uma diferença entre o mesial e o distal. O distal ele é muito mais pronunciado, muito mais marcado e é mais longo do que o mesial. E o ápice da raiz é voltado para distal e vestibular. O conduto radicular. O conduto radicular do canino, até pelo aspecto globoso de sua coroa, ele tem a sua câmara pulpar volumosa e, à medida que vai em direção ao ápice, vai ter um estreitamento do seu conduto. Num corte cervical, a luz do conduto radicular terá um aspecto
elíptico, ou ovoide, como queiram, a tendência circular. No terço médio, a luz vai diminuindo, vai tendo estreitamento e a tendência a ter um formato circular, e no ápice, então, é um formato circular. Bom, espero que eu tenha explicado bem as características morfológicas do canino superior e que todos tenham um bom entendimento. Obrigado.